Deus, é bom adorar o Senhor, né? Como é bom estarmos na presença do Senhor. Sei que nesse tempo, alguns ficam em casa, não é? Outros vêm à casa de Deus, mas o importante é nós estarmos adorando ao Senhor. Temos que nos cuidar, mas também temos que é bom estarmos na casa de Deus, na presença de Deus. Tivemos o nosso culto hoje pela manhã, tivemos alguns irmãos presentes, temos esse hoje à noite. Quem sabe, eu acho que nós voltamos a ter somente uma noite, né? Aí todo mundo quer se ver, acaba que nós temos um grupo maior de pessoas. Glória a Deus. Mas o importante é nós estarmos na presença do Senhor, buscando a face dEle, clamando a Ele, né? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, glória a Deus. Livro do profeta Jonas. Irmãos, nós estamos aí nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória no livro de Jonas. Se não me foge a memória, acho que essa é a 7ª ou é a 8ª ministração desse livro. E nós vamos hoje no capítulo 3, a partir do versículo 4. Nós ministramos essa mesma palavra pela manhã e vamos estar trazendo ela novamente hoje à noite para o seu coração, você que está aqui. Algum problema? Depois. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 3, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano, de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano, de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém? As marcas de um verdadeiro arrependimento. Irmãos, o que é o arrependimento? O arrependimento é aquela mudança de mente, é aquela mudança de pensamento, é aquela mudança de vontade, é você mudar a rota da sua vida, é você mudar a rota da sua existência. Você estava caminhando em uma direção, você estava caminhando em um rumo, e você vai voltar, você vai mudar a sua mente, a sua vontade, os seus desejos, é mudado, é transformado. Isso é arrependimento, é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de vontade. Mas é interessante que existe, por isso que o tema da minha palavra é as marcas de um verdadeiro arrependimento. Porque tem aquele arrependimento que você diz: olha, fulano se arrependeu, mas não existe nenhuma evidência, não existe nenhuma característica de que essa pessoa, ela realmente se arrependeu de verdade.
Não existe tristeza pelo ato cometido, não existe tristeza, não existe lamento pelo pecado, pelo comportamento daquela pessoa, pela maneira como aquela pessoa ela vivia. E dizem que não existem verdadeiro arrependimento sem lágrimas, sem coração quebrantado, sem coração humilhado, sem vida rendida totalmente a Deus. Nós não podemos, irmãos, ter uma profissão de fé, dizer que cremos em Jesus, dizer que nos arrependemos dos nossos pecados, dizer que nos arrependemos da maneira como vivemos, e nada acontece em nossa vida. De vez em quando eu vejo na televisão esses artistas, pessoas famosas, que dizem que entregaram a vida para Jesus, que se encontraram com Jesus, e uma vez uma dessas pessoas, em uma entrevista, alguém perguntou para ela: você se arrepende de alguma coisa que você fez? Eu, não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Eu falei: mas espera aí, que negócio é esse? Eu faria tudo de novo. Se entregou a vida para Jesus, se diz que tem Jesus na vida, se está proclamando o nome de Jesus, como que você não se arrepende da sua vida passada? Como que você não se arrepende de um comportamento que agride a lei de Deus, que é contrário à verdade de Deus, que é contrário ao caráter de Deus, que é contrário à palavra de Deus? Mas sabe por quê? É porque essas pessoas, elas têm uma confissão, uma profissão de fé nos seus lábios, mas não tem no coração. É aquelas pessoas que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, versículo 23, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós realizamos milagres em Teu nome. O Senhor vai dizer: olha, eu não sei quem é vocês. Por quê? Porque Deus olhou para estas vidas e não viu evidências, não viu sinais de transformação, sinais de arrependimento, marcas de um verdadeiro arrependimento. João Batista, quando ele começa o seu ministério, ele começa dizendo: produzir frutos dignos de arrependimento. E no texto que nós lemos de Jonas capítulo 3, nós encontramos aqui um momento na história dos ninivitas, onde nos apresenta um povo que se voltaram para Deus, um povo que se converteram, um povo que mudaram de vida, pessoas que eram cruéis, pessoas que eram perversas, que eram violentas, como nós já falamos, porque a sociedade, os assírios, era o povo mais cruel e perverso da antiguidade. A história registra isso. Quando você está na escola, eu como professor de história, né, sempre estou falando para os alunos, e quando chega essa parte eu acabo enfatizando para eles, ali no 6º ano, quando você vai falar dos povos da antiguidade, lá estão os povos assírios. E os assírios, dentro da história, são conhecidos pela sua perversidade, pela sua crueldade. Deles pegarem pessoas e arrancarem a língua da pessoa viva. Tamanha era a maldade deles, tamanha era a perversidade deles, arrancar a pele da pessoa viva. Era um povo cruel e perverso. E agora diz que esse povo perverso, que esse povo cruel, diz a Bíblia, que eles se voltaram para Deus.
Diz a Bíblia que eles se converteram. Diz a Bíblia que eles se arrependeram, irmãos. E com a história desse povo, nós podemos aprender essa noite. Nós podemos aprender sobre as marcas do verdadeiro arrependimento. E aplicar a nossa vida e olhar, será que eu passei por um verdadeiro arrependimento? Será que eu me arrependi de verdade ou será que eu sou apenas um adepto do cristianismo? Eu sou apenas uma pessoa que gosta da música gospel, que gosta de ir à igreja para aliviar a minha alma e dizer, olha, eu fiz a minha parte, glória a Deus. E aí a pessoa vive de qualquer maneira. Não existe um antes e não existe um depois. E quando eu olho, irmãos, para esse texto, eu percebo que é impossível alguém se voltar para Deus de verdade. É impossível alguém se arrepender de verdade e permanecer do mesmo jeito. Não tem como. E quais são as marcas de um verdadeiro arrependimento? Primeiro, o verdadeiro arrependimento, ele começa quando nós ouvimos a palavra de Deus. Ouvindo a palavra. O versículo 4 diz que Jonas, ele proclamou a palavra de Deus, aquilo que Deus disse. Jonas chegou na cidade de Nínive não para falar o que ele queria, o que ele pensava, o que ele almejava, mas o que Deus queria que ele falasse. Toda transformação, irmãos, toda mudança, todo processo de mudança, de transformação, de libertação, começa com a palavra de Deus. O que acontece nesse texto, que nós vamos ver depois, de pessoas correndo para Deus, de pessoas voltando-se para Deus, tudo começou com a pregação de Jonas. Essas pessoas se voltaram para Deus, elas buscaram a Deus por causa da palavra. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Jonas, ele prega uma palavra, a mensagem de Deus, e a pregação da palavra de Deus precede a fé salvadora, precede o arrependimento. Para que alguém tenha fé, para que alguém se arrependa, primeiro ela precisa ouvir a verdade de Deus, e essa verdade transformadora da palavra penetrar no seu coração, penetrar na sua vida, e naquele lugar onde havia morte, onde havia destruição, onde não havia esperança, essa palavra vai trazer uma mudança radical, uma mudança poderosa, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela fortalece, ela restaura a nossa alma. Os ninivitas ouviram a palavra de Deus, e essa palavra produziu um efeito extraordinário na vida daqueles homens. Um sermão, como nós já falamos aqui, que no hebraico tem apenas 5 palavras, mas com um efeito poderoso, com um efeito extraordinário, para provocar uma mudança tremenda no coração e na vida daqueles homens maus, perversos, incrédulos, pagãos, mas eles foram restaurados, eles foram libertos, eles foram transformados, eles foram impactados pela verdade de Deus. Então, um verdadeiro arrependimento, ele precisa ter no centro a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Essa é a primeira característica. A segunda característica de um verdadeiro arrependimento é que começa quando se crê nessa palavra. Não basta somente a pessoa ouvir a palavra,
Jonas pregou a palavra, eles ouviram aquela pregação, eles ouviram aquela palavra, mas diz a Bíblia no versículo 5, e os ninivitas creram em Deus. Aquela palavra que penetrou como flecha na alma deles, penetrou como uma espada no coração deles. Essa palavra os levou para Deus. Essa palavra, que não era apenas a voz de um pregador, mas era a voz de Deus bradando pelas ruas de Nínive, na cidade de Nínive, gerou fé, gerou crença, gerou confiança no coração dos ninivitas, que diz a Bíblia que eles creram em Deus. É interessante que essa palavra, eles creram, é a mesma palavra que é usada para Abraão, quando lá em Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, diz a Bíblia que Abraão creu no Senhor. É a mesma palavra. Abraão confiou na palavra de Deus. Agora os ninivitas, eles recebem uma mensagem de Deus e eles creem nessa palavra. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eles são tocados por essa palavra, eles são ministrados por essa palavra, eles creem no que Deus diz que Ele é. Eles creem, eles acreditam naquilo que Deus diz que Ele faz, que Ele fará. Eles se voltam para Deus através da palavra pregada. Eles estão, diz o texto, eles creram em Deus, eles adoram agora, eles correm agora para Deus. Então, meus amados, nós precisamos ouvir a palavra e nós precisamos também crer nessa palavra, acreditar nessa palavra, acreditar que aquilo que Deus diz é verdade, que aquilo que Deus diz é verdadeiro. Eu preciso confiar na palavra de Deus, o meu coração precisa estar na palavra do Senhor. A grande questão é que na maioria das vezes, irmãos, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus e nós não cremos. Tem alguns que não creem, tem outros que não têm prazer na palavra do Senhor, tem outros que não têm interesse na palavra de Deus, tem os que não creem, tem os que não têm prazer, tem aqueles que não têm interesse em ouvir Deus, em ouvir a mensagem de Deus. E essas pessoas não são tocadas, não são impactadas, porque, irmãos, tudo começa, uma mudança de vida, um verdadeiro arrependimento. Ele traz como evidência crer naquilo que Deus disse, crer no que está na Bíblia Sagrada. Deus falou, Deus disse que o homem sem Deus, ele é um pecador, que o homem sem Deus, ele está perdido, que o homem sem Deus, ele caminha para a perdição, que o homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. E quando ele crê nessa verdade, o Espírito de Deus sopra vida sobre ele. Ele se arrepende, ele tem fé, ele crê em Deus, ele crê que Deus pode perdoar, ele crê que Deus pode mudar a sua vida, ele crê que aquilo que Deus diz é verdade, que a sua história pode ser diferente, que a sua casa pode ser diferente, que a sua família pode ser diferente, que ele pode andar diferente, porque ele crê na palavra de Deus, ele crê que o juízo pode ser cancelado. É o que o texto bíblico diz, que eles creram em Deus. Então, o verdadeiro arrependimento começa quando você ouve a palavra, quando você crê na palavra. São marcas do verdadeiro arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento, ele também é marcado por um retorno do pecado para Deus. Quem se arrepende não permanece mais do mesmo jeito. Não vive mais do mesmo jeito, não vive mais nas mesmas práticas.
se antes tinha prazer em certos comportamentos, se antes tinha prazer em certas coisas, agora pelo contrário, ela não tem mais prazer naquilo, ela abomina aquilo que antes ela tinha prazer. Ela diz: mas como eu poderia ter prazer nisso? Por quê? Porque ela foi mudada, ela foi transformada. As pessoas dizem: eu não entendo não entendo. Certas pessoas só sabem estar na igreja. O negócio é só igreja, 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 Bíblia, igreja, Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida foi transformada pela palavra de Deus, porque nós nos arrependemos de verdade, porque nós deixamos o pecado e corremos para Deus. Porque quem não se arrependeu, quem não experimentou uma verdadeira transformação, irmãos, eu vou falar a verdade, não existe lugar pior do que você estar na igreja. Porque você está na igreja, você que não é convertido, que não é regenerado, que não é transformado, o Espírito Santo vai estar dizendo: você está perdido, você está errado, não é desse jeito, não é dessa maneira, você precisa mudar de vida. Por isso que as pessoas correm, não querem, elas não querem. Então, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós somos tocados por essas verdades da palavra de Deus, nós vamos sair do pecado. Nós não vamos permanecer no pecado. Não é que nós não vamos pecar mais, que nós vamos pecar. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. No entanto, o pecado em nossa vida, como sempre falamos, é um acidente. É um acidente do nosso percurso. Nós não temos mais prazer no pecado. O nosso prazer agora está em Deus, está na palavra de Deus, está em a igreja, está em orar, está em ler a Bíblia. A nossa vontade é uma vontade diferente, nossos desejos é um desejo diferente, nossos sonhos são diferentes, os projetos são diferentes, o nosso andar é diferente, a nossa vida agora é diferente, porque nós deixamos o pecado e nós corremos para Deus. É o que está acontecendo aqui. É o que aconteceu aqui no texto. Quando eles creram na palavra de Deus, aquela palavra afetou a vida deles. Aquela palavra transformou o coração deles. Aquela palavra transformou a mentalidade deles. Quais são as evidências aqui de que eles deixam o pecado e eles correm para Deus? Porque o texto bíblico diz que a primeira coisa que eles fazem é se humilharem. Eles se humilharam na presença de Deus. Olha o que diz o texto bíblico, se você olhar no versículo 5. Depois que diz que eles creram em Deus, diz a palavra que proclamaram primeiro um jejum. Proclamaram um jejum. Jejum é evidência, faz parte desse retorno para Deus. O jejum é você dizer não para a sua carne, é você dizer não para os seus apetites, é você dizer não para a sua vontade, é você dizer sim para Deus e dizer que a carne perdeu. Diz que eles proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, diz a palavra, vestiram-se de pano e de saco. E aí a notícia chega onde? A notícia chega ao rei de Nínive. O rei está no trono e ele ouve as conversas que chegam até ele. E diz a palavra que depois que ele ouve o que aconteceu, depois que ele ouviu a pregação, sobre a pregação de Jonas, diz a palavra que a notícia chegou a ele e o rei, ele se levantou. E é muito interessante. Você já prestou atenção nessa palavra? Se levantou, porque o texto de Jonas começa assim, que Deus fala com Jonas, e Jonas se levanta para quê? Para fugir. Não, o povo de Deus, porque quando eu leio Jonas, irmãos, eu tenho que pensar que Deus está falando, ensinando algo para o povo de Israel. Tem uma lição para Israel aqui. Jonas, que é o profeta de Deus, que é o homem de Deus, que é o mensageiro de Deus, Jonas, que é o crente que está na igreja, se levantou para fugir de Deus. Um rei pagão, perverso, maligno,
ele se levantou. Para quê? Se levanta do seu trono, tira seu manto real, vestiu-se de pano e saco e sentou-se sobre cinzas. Não existe, irmãos, situação que mais evidencie o arrependimento, que mais evidencie uma transformação de mente, de coração, de vida, do que esta. Um rei poderoso e toda a sua cidade humilhados na presença de Deus, diante de Deus. Porque naquela época, irmãos, nós falamos isso cedo, que pano de saco e cinza eram utilizados para evidenciar um grande momento de tristeza. A pessoa está passando por uma tristeza intensa, uma tristeza profunda, uma dor profunda na sua alma. Ela se vestia de pano, ela se vestia de saco e caía e se cobria de cinzas. Você lembra de Jó? Quando Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Diz que Jó, ele se lançou nas cinzas. Era um símbolo de profunda dor e tristeza. Irmãos, esse arrependimento, irmãos, que não gera isso na alma, que não dá tristeza na nossa alma, que não tem lágrimas, que não tem quebrantamento, não é arrependimento. Diz a palavra que eles estão a uma grande tristeza, mas tem a outra ideia, é justamente a do próprio arrependimento. Alguém que estava arrependido se expressava por meio do saco e da cinza, mas também era uma ideia de humilhação. O salmista lá no Salmo 69, versículo 11, ele diz: pus pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Era a evidência de algo que havia acontecido na alma deles, no coração deles, no interior deles, e agora estas pessoas, elas estão humilhadas na presença de Deus. Mas a evidência de que elas retornaram do pecado para Deus não é somente a humilhação, mas o texto bíblico vai dizer que também eles clamaram a Deus por misericórdia. O versículo 8 diz: e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Era a determinação do rei, era a palavra do rei. Não era apenas, irmãos, jejum, não era apenas se vestir de saco, não era apenas colocar-se sob as cinzas, debaixo das cinzas, se envolver nas cinzas. Não era apenas isso, tinha mais, tinha clamor, tinha oração. Aquela cidade estava gritando, eles batiam no peito e eles gritavam. Eu imagino que eles diziam: Deus, tenha misericórdia de nós, poupe a nossa vida. Sem a consciência avassaladora do pecado, irmãos, é quando nós entendemos que nós estamos perdidos, que há uma sentença, que há um juízo que pesa sobre a nossa vida. E a única coisa que temos que nos fazer é nos humilhar na presença de Deus e clamar a Deus. Então eles se humilharam, eles clamaram a Deus, e diz a palavra que eles abandonam seus pecados. Porque o rei vai dizer no versículo 8 ainda: e deixem os maus caminhos e a violência. Cada um se converta da violência que há nas suas mãos. Mas essa é uma grande verdade. O que eu acho interessante nesse texto
é que a Bíblia diz que Deus viu isso. A Bíblia atesta, porque uma coisa é você olhar para alguém e você dizer, olha, você é crente, você se converteu. Porque nós fazemos um julgamento baseado em quê? No externo. No que a gente vê. É assim. Nós olhamos para alguém e a gente tem mais ou menos uma ideia. Essa pessoa é crente, essa aqui parece que busca Deus, aquele parece que não. Isso é o nosso juízo, é um juízo parcial, é um juízo limitado, porque nós não conhecemos as intenções dos corações, nós não conhecemos a alma das pessoas, o que passa dentro delas, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe se o meu culto é verdadeiro, se a minha vida é verdadeira, se a minha adoração é verdadeira, se as minhas expressões diante de Deus são verdadeiras, Deus sabe. Eu não posso chegar para alguém e dizer, olha, o seu culto não é verdadeiro. Mas o texto bíblico diz, se você olhar no versículo 10, e viu Deus o que fizeram, como se converteram e se arrependeram dos seus maus caminhos. E o próprio Jesus vai dizer depois, que a geração de Jonas se arrependeu. O texto bíblico, o Espírito Santo, aquele que está narrando os fatos aqui no capítulo 3, que nós temos aquele que escreveu o livro, e nós temos o narrador do livro. O narrador do livro, que é o Espírito Santo, ele conhece o que está aqui dentro. O narrador diz, e Deus viu que eles se converteram, Deus viu que eles mudaram de vida, que eles abandonaram seus caminhos. Então, meus irmãos, um verdadeiro arrependimento tem essas marcas. A marca da palavra, vamos resumir, a marca da palavra, a marca da fé, e a marca do abandono do pecado e um retorno para Deus. E aí, por último, Deus vê tudo isso, Deus vê que a palavra causou um impacto no coração dessas pessoas, Deus vê que essas pessoas creram na palavra, Deus vê que essas pessoas se arrependeram e deixaram seus maus caminhos. Aquele pai que era um péssimo pai, já não é mais um péssimo pai. Aquela mãe que não era uma boa mãe, já não é mais uma, que não era uma boa mãe, já agora se torna uma mãe melhor. Deus vê isso. Eu posso me lembrar de uma história, que certa feita, dizem que tinha um homem que estava em uma praça, e ele estava pregando a palavra, pregando o evangelho, e no meio daquela multidão, um homem começou a zombar daquele pregador. E começou a dizer, pare com isso, pare de sonhar. E falava, e falava, e falava, e tinha um garoto do lado daquele homem que olhou para ele e disse, você vê aquele homem que está pregando? Aquele é meu pai. Você está falando para ele parar de sonhar. Mas sabe uma coisa? Antes, lá em casa, meu pai chegava bêbado. Ele não trazia comida para dentro de casa. O meu pai, ele batia em minha mãe, batia em mim, batia em meus irmãos. O meu pai antes era um homem agressivo, era um homem violento. E ele começou a dizer, o meu pai antes era isso, 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 mas agora o meu pai, ele é um pai de verdade. Agora o meu pai, ele não bate mais em minha mãe, ele traz comida para casa, ele nos respeita. Por quê? Porque ele encontrou Jesus, então deixa ele continuar sonhando. Mudança de vida, irmãos. Deus vê. Deus vê que há mudança. Diz o texto bíblico que Deus viu o que eles fizeram. Deus viu que houve uma transformação na alma deles, que houve uma transformação no coração deles.
Deus viu que eles se arrependeram. Deus viu que o arrependimento deles era verdadeiro, porque o próprio Deus vai atestar isso. E aí Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua bondade, Deus derrama da sua misericórdia. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Que coisa extraordinária. Pastor, mas isso mudou o coração de Deus? Isso mudou a mente de Deus? No texto não foi Deus que mudou. Não foi Deus. No texto quem mudou foi os ninivitas. Foi os ninivitas que mudaram. Foi os ninivitas que se arrependeram. Foi os ninivitas que jejuaram, que buscaram para Deus, e Deus viu isso. E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós lemos no início do culto: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você buscar a Deus, se você clamar a Deus, se você correr para Deus, e Deus vê, como Ele viu, que é verdadeiro, tem perdão para você, tem restauração para você, tem vida para você, tem esperança para você, tem vida eterna para você, tem paz para você. Deus pode escrever uma nova história sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você. Um novo tempo pode chegar, o juízo pode ser cancelado, a maldição pode ser quebrada. Deus pode fazer tudo de novo. É o que está acontecendo aqui. Cidade de Nínive, os ninivitas, eles se converteram. Irmãos, a conversão produz uma verdadeira mudança. Quem vem a Cristo, de verdade, não permanece mais o mesmo. Então essas são as marcas de um verdadeiro arrependimento. Começa ouvindo a palavra de Deus. Começa crendo nessa palavra, retornando do pecado para Deus. E Deus se volta para aqueles que se arrependeram de verdade. Deus estende a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Coloque-se em pé nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar com você que está aqui. Que essa palavra fique no seu coração. Como que está a sua vida essa noite? Ah, pastor, já entreguei minha vida para Deus. Já sou crente em Jesus. Já sou lavado no sangue do Cordeiro. Mas o arrependimento não é o único ato. Não. O arrependimento não é uma só vez. Você se arrependeu e pronto. Não. O arrependimento, ele é constante. É a janela que Deus deixou aberta constantemente. Por quê? Porque nós somos pecadores. E nós precisamos todos os dias nos arrepender de uma palavra, de uma atitude, de um pensamento. Falamos às vezes o que não devemos, agimos da maneira que não devemos. O nosso comportamento às vezes não é aquele que Deus quer. E aí Ele deixa a porta de escape. Ele diz: e se nós nos arrependermos, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam eles cancelados. Essa noite quero convidar você a fechar os seus olhos e, em oração a Deus, aí no seu lugar, olhe para o seu coração.
O que você precisa se arrepender essa noite e pedir perdão para Deus. Diga: Deus, perdoa, perdoa-me, perdoa-me, eu preciso da tua graça, eu preciso. E eu quero dizer que Ele vai te perdoar essa noite, que Ele vai transformar a sua vida, que Ele vai limpar o seu coração. Se você se sente culpado hoje de algo que fez, se tem alguma coisa que tem ferido você, que é um peso na sua consciência, você pode se livrar essa noite. Ele pode aplicar o sangue do Cordeiro sobre você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Tua palavra que nos liberta, que nos transforma. Tua palavra que nos abençoa. Tua palavra que nos restaura. Tua palavra que nos dá vida. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Ore ao Senhor. Fale com Ele essa noite. Será que você pode sentir que Ele é um Deus que está de braços abertos para mudar a sua história? Obrigado, Deus, obrigado. Abençoa, meu Deus, cada um que está aqui essa noite. Abençoa aqueles que não puderam vir, mas que estão nos seus lares. Cuida de cada um deles. Sustenta. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Deus, eu abençoo, Pai, cada um dos teus filhos. Que haja mudança cada dia, transformação cada dia, arrependimento cada dia, Jesus. Deus, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia sobre nós essa noite. Nós carecemos da tua misericórdia, Pai. Tem compaixão de cada um de nós. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Seja adorado o teu nome, seja engrandecido o teu nome nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda de pé, nós já vamos encerrar o nosso culto. Irmãos, nós não estamos ainda durante a semana com reuniões. Normalmente o nosso culto é na quarta-feira, mas por enquanto, creio que logo nós retornaremos à normalidade do nosso estudo bíblico, aí na quarta-feira. Mas nós estamos aí domingo com os nossos cultos. Por enquanto temos pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. E você tem uma semana de paz, de bênçãos, uma semana abençoada. Nós queremos agradecer você que está conosco, a nossa irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda ao nosso meio em nome de Jesus. Semana de bênçãos, de vitória. Volte mais vezes. É um prazer para nós tê-la conosco. Nosso irmão também, Deus o abençoe. Volte mais vezes, é um prazer. Nesse tempo agora a gente gosta de dar um abraço nas pessoas, né? Mas agora nesse tempo de pandemia limita muito a gente. Vamos orar para passar logo. Eu já não vejo a hora, irmãos, está o culto cheio, com todo mundo adorando a Deus. Eu estou com a saudade disso aqui. Mas glória a Deus. Nós temos que sermos prudentes também. Temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Não vamos brincar. Não vamos brincar. Vamos cuidar das nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, ao final você pode vir aqui ao altar, trazer e colocar. Nós já vamos encerrar o nosso culto agora. Que você tenha uma semana de bênção, de provisão, de milagre. Que a graça de Deus, a bênção de Deus, que milagres aconteçam no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Que a bênção de Deus, a graça, a glória de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus seja sobre você. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Amém. Lembrando, irmãos, nós temos o canal da igreja lá no YouTube, IPR Tiradentes. Nós temos toda a série de pregação do livro de Jonas, várias outras pregações. E lembrando que toda sexta-feira nós temos um projeto chamado Quarto de Guerra. Eu e minha esposa, nós fazemos das 23 horas à meia-noite. É uma hora de oração. Está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Participe lá, convide as pessoas. Deus tem abençoado muitas vidas através desse projeto. Que o Senhor te abençoe. Está encerrado o nosso culto, em o nome de Jesus.